Você já olhou para o espelho e se perguntou se o amor ainda é para você? Se, depois dos 40, tudo que sobra são memórias de um tempo em que o coração acelerava com uma mensagem, um olhar, uma promessa. Imagine um homem que sentia exatamente isso. Aos 47 anos, ele estava convencido de que o amor era coisa do passado, algo para os jovens, para os que ainda não carregavam o peso de uma vida cheia de altos e baixos. Mas então, numa tarde qualquer, algo aconteceu, algo que ele nunca poderia prever. Hoje vou te contar a história de Marcos, um homem comum, como eu ou Voca, e as 3 verdades que viraram sua vida de cabeça para baixo. Fique até o final, porque essas verdades podem mudar tudo o que você acha que sabe sobre o amor. Marcos tinha 47 anos, e para quem olhava de fora, parecia ter tudo sob controle. Ele era dono de uma pequena empresa de consultoria, o tipo de cara que sempre tinha uma solução para qualquer problema. Pai de 2 filhos adolescentes, ele se orgulhava de estar presente, mesmo depois de um divórcio que abalou seu mundo 5 anos antes. No trabalho, ele era confiante, carismático, sempre com um sorriso pronto. Mas quando as luzes do escritório apagavam e ele voltava para casa, a máscara caía. Por dentro, Marcos estava vazio, como se uma parte dele tivesse ficado para trás. Em algum momento que ele não conseguia identificar, toda noite era a mesma coisa. Ele abria a porta do apartamento, jogava as chaves na mesa, e o silêncio o engolia. O lugar, que já foi cheio de risadas, discussões sobre o jantar, vozes de crianças, agora era um vazio que ecoava. Marcos ligava a TV, não porque queria assistir, mas para abafar a quietude. Pegava o celular, rolava as mensagens no grupo de amigos, menos conversa sobre o jogo do fim de semana, piadas que não o faziam rir. Ele abria uma cerveja, sentava no sofá e encarava a verdade que evitava durante o dia. Ele estava sozinho. Não era só a falta de uma parceira, era uma solidão mais profunda, como se alguém tivesse desligado a luz dentro dele. Marcos já tinha tentado mudar isso. Ele baixou aqueles aplicativos de namoro que todo mundo fala, com promessas de encontrar o amor em minutos. LSU.com. Algumas mulheres, uma gerente de banco que falava sem parar, uma artista que parecia viver em outro mundo, mas nada parecia encaixar. Os encontros eram como entrevistas de emprego, perguntas ensaiadas, respostas calculadas, silêncios constrangedores. Ele começou a se perguntar se o problema era ele. Talvez o amor seja assim agora, ele pensava. Raso, artificial. Talvez eu tenha perdido minha chance. No espelho, ele via um homem que não reconhecia mais. O Marcos dos 20 anos, aquele que dançava até o sol raiar e fazia juras de amor sem pensar 2 vezes. Parecia um estranho. Agora ele via cansaço, rugas e uma pergunta que o perseguia. Será que eu ainda sou capaz de amar? Será que alguém ainda pode me querer? Ele começou a acreditar que o amor tinha um prazo de validade e que o dele já tinha passado, como um bilhete vencido que ele guardava por teimosia. Mas então, numa tarde de sábado, tudo mudou. Marcos só queria um momento de paz. Ele entrou num café que nunca tinha visitado, um lugar escondido no centro da cidade, com mesas de madeira gastas e um jazz suave tocando ao fundo. O aroma de café torrado misturado com baunilha o envolveu, e por um instante, ele sentiu uma calma que não sentia há meses. Sentou numa mesa de canto, abriu um livro que nem pretendia ler, um romance qualquer que pegou da estante só para parecer ocupado, e pediu um cappuccino. Foi quando ela entrou. O nome dela era Clara. Ela pediu um café na mesa ao lado, e Marcos nem sabe como a conversa começou. Talvez tenha sido o livro. Ela fez um comentário sobre a capa, algo leve. Como esse autor promete mais do que entrega, né? Marcos riu, algo que ele não fazia de verdade há muito tempo. Eles começaram a conversar, primeiro sobre o livro, depois sobre a música, depois sobre a vida. 2 horas depois, eles ainda estavam lá, rindo como se fossem velhos amigos, como se o tempo tivesse parado. Marcos sentiu algo que tinha esquecido. Era como se uma chama, que ele pensava estar apagada, tivesse sido acesa de novo. Não era só atração, era algo maior, algo que ele não conseguia nomear. Era como se Clara ouvisse, não o Marcos da empresa, não o Marcos pai, não o Marcos divorciado com uma bagagem de erros.
apenas Marcos. E isso o assustou tanto quanto o encantou. Naquela noite, deitado na cama, o medo voltou como uma onda. Ele segurava o celular, o cursor, piscando na tela de mensagens. Ela é incrível demais, ele pensava. O que uma mulher como ela ia querer comigo? Um cara de 47 anos, com filhos, um passado cheio de cicatrizes. Ele quase apagou o número dela, quase deixou o medo vencer como tinha feito tantas vezes antes. Mas então, uma voz dentro dele sussurrou: E se ele tentasse? E se pela primeira vez em anos, ele se permitisse acreditar que merecia ser feliz? Ele escreveu: Oi Clara, adorei te conhecer hoje. Topa outro café semana que vem? Dele baixa forte, como se fosse um garoto de 20 anos de novo. Quando o celular vibrou com a resposta, menos adoraria. Ele sorriu, e pela primeira vez em muito tempo, sentiu esperança. Foi aí que Marcos começou a descobrir as 3 verdades que mudariam tudo. 3 lições que só a vida, com suas cicatrizes e seus tombos, poderia ensinar. A primeira verdade que Marcos aprendeu foi que o amor depois dos 40 é mais real porque você sabe quem é. Aos 20 anos, ele vivia para impressionar menos com gestos exagerados, promessas que nem sempre podia cumprir. Aos 30, ele queria provar que era bem-sucedido, que tinha tudo sob controle. Mas agora, aos 47, ele não precisava mais fingir. As rugas ao redor dos olhos, as noites em claro preocupado com os filhos, as falhas que o tornavam humano, tudo isso era parte dele. E Clara não queria um homem perfeito, ela queria um homem verdadeiro. Num dos primeiros encontros, Marcos abriu o coração. Ele contou sobre o divórcio, sobre como se sentia perdido às vezes, sobre os dias em que achava que nunca mais seria feliz. Ele esperava que Clara mudasse de assunto, ou ficasse desconfortável, mas ela apenas ouviu, com um olhar que dizia: Eu te entendo. E então, ela compartilhou suas próprias histórias, um relacionamento que terminou mal, sonhos que ficaram pelo caminho, mas também a força que encontrou para se reconstruir. Marcos percebeu que o amor depois dos 40 não é sobre aparências, é sobre mostrar suas cicatrizes e encontrar alguém que as ache bonitas. Como disse o escritor Eduardo Galino, somos feitos de histórias, e é nas nossas cicatrizes que o outro encontra o que há de mais verdadeiro em nós. Então, aqui vai uma dica: pare de tentar ser quem você acha que a outra pessoa quer. Mostre quem você é, com suas falhas e suas verdades, e você vai atrair alguém que te ama pelo que você realmente é. A segunda verdade que Marcos aprendeu foi que o amor depois dos 40 é mais profundo, porque você valoriza o que importa. Ele e Clara não perdiam tempo com joguinhos. Eles não estavam preocupados em parecer perfeitos ou em impressionar com fotos editadas. Eles falavam sobre o que realmente importava, os sonhos que ainda queriam realizar, os medos que ainda carregavam, o que significava ter alguém ao lado nos dias bons e ruins. Uma noite, sentados em um banco de praça, com o vento frio soprando, Clara disse algo que Marcos nunca esqueceu: Não quero alguém que me prometa o mundo. Quero alguém que esteja comigo no silêncio, que divida o café da manhã e faça o dia voler a pena. Marcos percebeu que o amor, agora, era sobre as pequenas coisas. Um olhar que dizia: Estou aqui. Uma mensagem no meio do dia, só para lembrar que alguém se importa. Ele não precisava de grandes gestos ou paixões avassaladoras. Ele precisava de parceria, de alguém que tornasse os dias mais leves. E era mais profundo do que qualquer paixão da juventude. Um estudo da Universidade de Michigan mostrou que casais que se formam depois dos 40 têm 30% mais chances de construir relacionamentos duradouros porque priorizam conexão emocional acima de tudo. Então aqui vai outra dica: foque nas pequenas coisas. Um gesto de carinho, uma conversa honesta, um momento de silêncio compartilhado. É isso que constrói um amor que resiste ao tempo. A terceira verdade que Marcos aprendeu foi que o amor depois dos 40 é melhor, porque você aprendeu a escolher. No passado, ele se apaixonava por ideias, por aparências, por ilusões. Ele corria atrás de paixões que pareciam perfeitas, mas que desmoronavam com o tempo.
Mas agora, com 47 anos, ele sabia exatamente o que queria. Ele queria uma mulher que o desafiasse a ser melhor, que o fizesse rir até a barriga doer, que estivesse ao seu lado mesmo quando tudo desmoronasse. E Clara era tudo isso. Ela não era perfeita, menos ninguém é, mas ela era a escolha certa. Um amigo sugeriu que ele fizesse uma lista do que realmente importava em um parceiro. Marcos sentou com um caderno e escreveu: quero alguém que me faça sentir vivo, que me aceite com minhas falhas, que queira construir algo real. Quando ele olhou para Clara, viu que ela era tudo isso e mais. Ele escolheu lutar por esse amor, mesmo com medo, mesmo com as dúvidas que ainda o assombravam. E essa escolha mudou tudo. Hoje, Marcos e Clara estão juntos há 2 anos. Eles não são um casal de filme romântico. Eles discutem sobre quem esqueceu de comprar leite, riem das manias um do outro, e às vezes se perguntam como demoraram tanto para se encontrar. Mas uma coisa é certa: o amor que eles vivem agora é mais forte, mais verdadeiro, mais vivo do que qualquer coisa que já experimentaram antes. Porque o amor depois dos 40 não é sobre correr atrás de paixões passageiras. É sobre construir algo que resista, algo que vale a pena. A história de Marcos não é uma exceção. Ela pode ser a sua. O amor não tem prazo de validade. Ele não acaba aos 40, aos 50, ou nunca. Ele só espera que você acredite que ainda é possível, que você tenha a coragem de abrir o coração, de mandar aquela mensagem, de dar um passo em direção a alguém que pode mudar tudo. Porque no final, o amor não é sobre encontrar a pessoa perfeita. É sobre encontrar alguém que faça você querer ser a melhor versão de si mesmo. Então, eu quero saber de você. Qual dessas 3 verdades mexeu mais com o seu coração? A autenticidade de ser quem você é? A profundidade de valorizar o que realmente importa? Ou a coragem de escolher o amor que você merece? Escreve aqui nos comentários. Talvez você já tenha vivido um amor depois dos 40 que te fez acreditar de novo. Talvez você esteja esperando por esse momento. Se essa história te tocou, é porque ela precisava chegar até você. Curta esse vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e se inscreva no canal. Mas só se você tiver coragem de acreditar que o amor ainda está te esperando.